No silêncio profundo da noite, onde as sombras parecem engolir a cidade que nunca dorme, ressoa uma frase antiga, de um homem que escolheu viver à margem de tudo aquilo que os outros consideravam essencial. Diógenes, o filósofo cínico, vagava pelas ruas de Atenas sem casa, sem posses, sem obrigações. Chamavam-no de louco, de excêntrico, de herege da ordem social. Mas, por trás de seu desprezo pelas convenções, havia uma sabedoria desconcertante. A liberdade é encontrada na simplicidade. Diógenes desafiava reis e cidadãos, expondo o ridículo da busca incessante por status e poder. Dormia em um barril, comia quando tinha fome, falava quando tinha algo a dizer. Nada podia ser tirado dele, porque nada possuía. E nesse paradoxo, ele encontrou a verdadeira liberdade. Séculos depois, em uma era de arranha-céus e telas luminosas, um homem trilhou o caminho oposto. Enquanto Diógenes buscava a simplicidade, ele buscava o excesso. Enquanto o filósofo rejeitava o ouro, ele o adorava. E foi nessa distância entre dois mundos que nasceu a sua tragédia. O nome dele era Eduardo Azevedo, um executivo de renome, presidente de uma das maiores corporações financeiras do país. Um homem que, aos olhos de todos, havia conquistado o que poucos ousavam sonhar. Carros importados, mansões cercadas por muros de vidro, viagens em jatos particulares. Um império construído com contratos, planilhas e decisões que movimentavam bilhões. Eduardo era o exemplo vivo do sucesso. Ou ao menos era assim que ele se apresentava. Seu dia começava antes do sol nascer. Um alarme agressivo o arrancava da cama às 4h45 da manhã. O corpo ainda cansado, a mente já em chamas, ele engolia um café preto enquanto lia relatórios de mercado no tablet. Malhava em sua academia particular, não por prazer, mas porque a imagem exigia disciplina e forma impecável. Às 6h30, já estava vestido em um terno sob medida, a gravata escolhida por sua assistente pessoal, pronto para enfrentar mais um dia de reuniões intermináveis. No caminho para o escritório, dentro do conforto blindado de seu carro de luxo, ele olhava para a cidade como se fosse sua propriedade. Cada prédio era um reflexo do seu domínio. Cada homem apressado nas calçadas era apenas mais uma peça da engrenagem que o mantinha no topo. Mas havia algo que não aparecia nas revistas de negócios, nem nas entrevistas televisionadas. Havia um vazio, um silêncio sufocante que se escondia por trás do ruído dos lucros e da idolatria. Eduardo vivia rodeado de pessoas, mas nenhuma delas era realmente próxima. Colegas o temiam, subordinados o bajulavam, investidores o cobravam. E em casa, o casamento já não passava de uma formalidade gelada. O filho adolescente o tratava como um estranho. A esposa, como um financiador. Ele possuía tudo. E ainda assim não tinha nada. Na sala de reuniões do 42º andar, um silêncio reverente se espalhava cada vez que Eduardo entrava. Seus passos firmes, o olhar frio, a postura ereta, tudo nele inspirava uma mistura de respeito e medo. Diretores se ajeitavam nas cadeiras, analistas suavam em silêncio, e cada palavra dita era cuidadosamente calculada para não provocar sua ira. Ele gostava desse poder, ou, pelo menos, achava que gostava. Porque, no fundo, a sensação já não era de triunfo, mas de obrigação. Era como se a cada reunião, a cada decisão, ele carregasse um fardo que não escolheu. Amanhã avançava em um desfile interminável de gráficos, projeções, estratégias, números sobre números, bilhões em jogo, apostas de mercado que poderiam derrubar empresas ou levantar impérios. Todos olhavam para ele em busca de uma direção, e ele, mesmo cansado, entregava. Sempre entregava. Era isso que o mantinha no trono. À noite em casa, a atmosfera era diferente, mas igualmente sufocante. A mansão, iluminada por lâmpadas importadas e decorada com obras de arte caríssimas, era um mausoléu silencioso. A esposa, Mariana, quase sempre passava horas em eventos sociais. Quando os dois se encontravam, trocavam palavras protocolares como se fossem sócios de um contrato frio. O filho, Gabriel, mal saía do quarto. Trancado com seus fones de ouvido e jogos online,
Tratava o pai como um estranho que aparecia de vez em quando para fazer cobranças. Mas nunca havia abraço, nunca havia conversa de verdade. O luxo, que um dia havia sido a meta, agora era um cárcere. A cama macia não trazia descanso. O vinho importado não tinha sabor. Os jantares caros não tinham gosto de companhia. Certa madrugada, incapaz de dormir, Eduardo caminhou até a varanda da mansão. De lá, observou o horizonte da cidade iluminada. E por um instante, sentiu-se pequeno. Tão pequeno quanto as pessoas que via correndo durante o dia, mas sem o riso, sem a leveza, sem o calor humano que ele invejava secretamente. Tudo começou com uma notícia discreta, escondida em um portal econômico. Uma denúncia anônima sobre irregularidades fiscais na corporação de Eduardo. No início, parecia apenas mais um boato, mas a centelha virou incêndio em questão de dias. Fraude contábil, lavagem de dinheiro, esquemas de manipulação de mercado. As manchetes se multiplicavam como um enxame, manchando o nome que ele havia passado décadas construindo. A traição veio de onde ele menos esperava. 2 de seus sócios, homens que ele considerava aliados fiéis, apareceram diante das câmeras como colaboradores da investigação. Entregaram documentos, expuseram segredos, jogaram toda a culpa sobre ele. De uma hora para outra, Eduardo deixou de ser o executivo brilhante e respeitado, e se tornou o vilão perfeito. A esposa pediu o divórcio. O filho o olhou como se olhasse para um estranho. Os antigos amigos desapareceram. A mansão foi tomada, os carros confiscados. Naquela noite, sozinho, sentado no chão frio do que antes era sua sala de estar, Eduardo chorou. Não por ter perdido o dinheiro, mas por finalmente encarar o que sempre tentou evitar, que no fundo nunca foi livre. Os dias seguintes foram um mergulho no desconhecido. Agora vivia em um quarto barato de pensão, ouvindo os sons da rua em vez do silêncio gelado da mansão. Certa manhã de domingo, ao vagar sem rumo, ouviu o burburinho de uma feira livre. O cheiro de frutas frescas, o barulho das vozes, o caos de cores. Eduardo caminhava devagar, até parar diante de uma banca de pães artesanais. O vendedor, de avental manchado de farinha, ria com cada cliente. Tratava todos como velhos amigos. Eduardo comprou um pão por impulso. O sabor era simples, mas havia algo mais. O gesto sincero de quem vende sem máscaras. Com o passar das semanas, Eduardo começou a interagir com o mundo ao redor de forma diferente. Percebeu que as pessoas sentiam alegria fazendo atividades simples do dia a dia. Uma senhora escolhendo tomates como quem escolhe flores. Crianças rindo ao disputar quem carregaria a sacola mais pesada. Um casal dividindo um pastel quente depois de discutir sobre o preço da batata. Aquilo parecia banal, mas para ele era revelação. Era vida em estado puro. Foi então que conheceu seu Antônio, o sapateiro de rua. Um homem que havia perdido tudo em um incêndio, mas reconstruíra sua vida com as próprias mãos. Ele não falava com rancor, falava com serenidade. Querer mais é fácil, disse um dia. Difícil é perceber que o que temos já basta. A frase ficou ecoando na mente de Eduardo. Alguns dias depois, ajudando seu Antônio a restaurar sapatos usados, Eduardo sentiu uma estranha paz. O som do martelo, o cheiro do couro, o trabalho manual. Nada disso lhe trazia lucro, mas lhe trazia algo maior: presença. E quando entregaram os sapatos a um cliente humilde, que os recebeu com lágrimas de gratidão, Eduardo compreendeu. Anos de poder e bilhões movimentados nunca lhe deram aquilo, o impacto real sobre uma vida. A simplicidade, antes humilhação, revelava-se liberdade. Não havia mais a máscara do executivo. Havia apenas Eduardo, e nesse despir-se de tudo, encontrou aquilo que nunca tivera: paz. O silêncio da madrugada envolvia o quarto simples da pensão. Eduardo sorriu sozinho. Não era vitória, não era conquista. Era encontro. Diógenes já havia mostrado esse caminho. E agora, Eduardo compreendia. A liberdade é encontrada na simplicidade. Essa não é apenas a história dele. É a história de todos nós,
que carregamos correntes douradas e confundimos peso com grandeza. A pergunta é: o que você poderia soltar hoje para viver com mais leveza? Talvez não seja necessário perder tudo para descobrir o suficiente. Talvez a simplicidade já esteja diante de você. Basta ter coragem de enxergar.